E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao ADM Podcast. Esse que é o maior podcast de administração e empreendedorismo que eu já apresentei. Um dia eu vou falar que ele é o maior podcast do Brasil, mas até lá eu tenho que trabalhar muito. Porém, meus amigos, eu tenho uma estratégia. Para esse podcast chegar lá, eu vou convidar pessoas importantíssimas e que podem trocar com a gente histórias de vida, conhecimento de negócio, para a gente se aprimorar e para a gente conhecer também a história, na verdade, desses empreendedores, todo o caminho e a jornada que eles trilharam até chegar nas histórias de sucesso que a gente sabe que eles têm. Hoje é um dia muito especial porque é o começo de uma nova jornada para mim aqui na ADM e eu acho que eu não poderia começar de melhor forma, porque eu estou trazendo aqui uma empresa representada por dois grandes sócios que são pessoas incríveis e que eu já tinha a vontade de conversar há bastante tempo. Então, eu tenho o privilégio de estar hoje aqui com o Alexandre Miller e o Felipe da Paz, que são os fundadores da Parkside. E eu poderia me atrever a apresentar para vocês aqui a Parkside, mas eu não vou fazer isso. Eu já vou passar a palavra para eles, porque são muito mais gabaritados do que eu para essa leve tarefa, porque é um negócio sensacional. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz que a gente está realizando esse passo, essa jornada juntos aqui, tá? Valeu. Igualmente. Cara, muito obrigado pelo convite. A gente se sente muito honrado de estar no primeiro desse podcast que eu tenho certeza que vai ser um sucesso nacional. Foi muito bem na apresentação, cara. Ele falou que estava nervoso no começo ali, mas saiu muito bem. Parabéns. Obrigado. Eu ensaiei no espelho, cara. Imaginei, cara. Bom, me apresentando rapidinho, sou Alexandre Miller, sócio cofundador da Parkside, junto com o Felipe. E, cara, contar da Parkside rapidinho é uma coisa difícil de fazer, assim, eu acho. Mas... Vambora, mano. Vamos aí. Eu quero saber tudo. Bom, basicamente, a Parkside é uma empresa que desenvolve moradias modernas, que a gente chama, para locação. Então, a gente focou em trazer esse modelo de multifamily, que são basicamente prédios feitos para locação, que é um modelo muito comum nos Estados Unidos e na Europa. A gente trouxe isso para o Brasil. Tem um fato curioso que mais ou menos 35% da população americana mora em um prédio que foi construído para locação e é administrado por uma empresa. Isso são mais ou menos 1,5 milhão de moradias, mais ou menos residências, né, nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem 10 mil apartamentos de multifamily, profissionais, né? Uhum. Então, a gente está adaptando esse modelo, começou aqui em Florianópolis, estamos indo agora para o nosso 6º empreendimento e aí... Daí tem várias histórias pra gente contar, né? Massa. Eu sou o Felipe, né? Também cofundador aqui junto com o Alexandre. A Parkside, ela começou a contar um pouquinho da história também. Em 2017, a gente morou num Parkside, que chamava Parkside, o prédio, em Los Angeles. A gente fez a faculdade lá. E de lá nasceu a ideia. Em 2017, a gente não conseguiu muito tirar do papel. Acho que eram 2 guris e ninguém queria dar essa grana toda para 2 guris fazer um prédio, né? Essa história eu conhecemos muito bem, cara. Depois a gente vai entrar nos perrengues aí. E aí, em 2020, a gente começou, no começo da pandemia ali, o Alexandre me ligou, acho que era março de 2020, bem no comecinho da pandemia. Falou, cara, acho que agora é a hora de tocar de vez. Baita momento. Pandemia pegando. Vamos fazer um prédio. Cara, você sabe que eu estudei um pouco ali a timeline, né, do negócio de vocês. E aí, isso era uma das perguntas aqui, uma das minhas maiores curiosidades, cara. A gente pode até pular essa etapa e já partir para essa parte de pandemia. Porque eu acho que para bastante gente que está assistindo aqui, imagino que deva ter o mesmo questionamento, né? Tipo assim, porque existe um mundo pré-pandêmico e um mundo pós-pandêmico. E vocês pegaram, assim, a nascente ali vamos dizer, a implementação da ideia de vocês numa época que o mundo tava em lockdown, né? Então, como é que foi isso aí para vocês, cara? Cara, eu lembro bem que em 2018 a gente construiu, 2018 para 2019, a gente construiu o Parkside Cacupé. Uhum. E ele foi inaugurado em outubro de 2019. Então, com 6 meses, quando ele estava lotado, veio a pandemia. Então, foi a primeira porrada, vamos dizer assim, porque foi um fato interessante até que o prédio manteve-se lotado ao longo da pandemia, até em julho, mais ou menos, porque as pessoas ainda estavam de home office. A gente tinha uma parceria muito forte com a RD, que era uma empresa que ficava muito próximo ali do prédio. Então,
pessoal que estava morando ali trabalhava na RD, trabalhava em outras empresas da região, então acabaram ficando por ali mesmo. Só que na época ele não se chamava Parkside ainda, o que é Parkside Cacupé hoje. E a ideia mesmo de retomar o conceito do Vila, né, que a gente teve em 2017, 2018, retomar como Parkside nasceu em março de 2020 mesmo. Eu lembro que eu voltei de viagem. Cara, é o começo da pandemia. Cara, eu cheguei no Brasil, fui viajar com a Chay em março. A gente chegou no Brasil dia 16 de março, em Guarulhos. A gente foi no Chile. Também, né? No dia seguinte, fechou o aeroporto, cara. E aí eu lembro que a gente ficou em lockdown, porque a gente tinha chegado do outro país. Ficamos lá no nosso apartamento. E dali a gente começou a fazer um curso online de lançamentos digitais. E foi desenhado o primeiro lançamento do Parkside Sapiens ali. Foi a primeira... O terreno foi fechado por telefone com o primeiro dono de terreno. A gente foi se encontrar, acho que uns 6 meses depois, assim, quando já tava, tipo, mais... Foi aquela primeira fase que a pandemia tinha baixado. Então foi tudo digital, assim, foi meio diferente, assim, né? E, cara, acho que uma coisa que a gente nunca falou muito, mas cara, naquela época você lembra que a XP tava fazendo um campus, não sei onde é que a XP tava fazendo um campus, não sei aonde. RD também, pessoal falando que não ia voltar para o home office. E o Parkside, ele é um prédio para pessoas morarem perto do trabalho, né? Morarem em centros urbanos. Então a gente tava todo mundo falando de mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Será que o pessoal vai voltar, não vai voltar? Então foi realmente, acho que mais loucura do que a gente lembra de ter falado, não, vamos fazer um prédio para pessoas que vão trabalhar e estudar, né? Mas vocês tinham a dimensão do que seria a pandemia? Vocês colocaram... Vamos lá, vai. A minha pergunta agora volta para um plano de negócio. Então, obviamente que ninguém, né, considerou o fator pandemia. Eu acho que quem fez isso está milionário agora, né? Porque, pô, o cara tem ali uma bola de cristal, mas... em algum momento vocês avaliaram a pandemia como um fator de risco ali pro plano de negócio de vocês? Não tava no Excel, né? Tinha tantas outras coisas que podiam dar errado que a pandemia era menor. Sério, Muito bom, muito bom. A gente sempre brinca. A construir, a fazer tanta coisa que... A gente sempre brinca que tudo é um Excel, né, cara? Se pegar o Burj Khalifa lá da Arábia, ele é um Excel, alguém fez um Excel para projetar aquilo. E no nosso não tinha pandemia, cara, não tinha como saber. Então, mas, vamos lá, eu acho que foi, por outro lado, assim, foi um momento que tava todo mundo sem saber direito o que fazer, né? Foi um momento super importante, eu acho, da gente reaprender a fazer as coisas. E foi eu acho que a gente teve tempo de parar e pensar como fazer esse negócio acontecer, sabe? Acho que o mundo deu uma parada assim, a gente falou, tá, beleza. Agora como é que a gente põe esse negócio de pé aqui, sabe? Com certeza. Toda crise é uma oportunidade, rapaziada. Toda crise é uma oportunidade. Olha só, pô, agora eu vou falar que é muito legal ouvir essa história, mas não deve ter sido nada legal passar por isso, né? Só vocês sabem ali o peso que foi. Mas vamos voltar ali na concepção, porque quando eu estudei, né, a Parkside ali, falei, pô, cara, que negócio top. Na primeira vez que você me contou sobre isso aí, Ale, cara, falei, pô, que ideia massa, assim, porque eu nunca tinha escutado, né, esse modelo de negócio aqui. Mas eu imagino que para vocês vocês devem ter passado por um momento de concepção da ideia ali, mas e na parte de convencimento do público? Como é que vocês chegaram? Como é que foi esse processo? Assim, cara, como é que a gente vai fazer isso aqui ser vendável, né? Como é que foi esse processo e quem que capitaneou essa etapa ali da... Isso foi o Ale mais, então. Foi bem fácil, né? Foi bem A gente só fez um PowerPoint e saiu Poucos PowerPoints, né? Cara, grupo no WhatsApp, Excel e PowerPoint já era. Tá feito, né? Cara, aí tá resolvido. Vambora. Cara, teve uma fase que não era Parkside ainda, de 2017, 2018, que a gente passou 1 ano e meio, basicamente, com uma apresentação do que era esse conceito, que basicamente era uma moradia estudantil. A gente criou uma bandeira de operação de moradia estudantil, baseado nos moldes da Europa. Depois a gente vai contar um pouquinho mais lá do início, assim, mas adaptamos esse conceito. A gente queria operar prédios, pegar prédios que estavam fechados, tinha um monte de prédio comercial aqui a ideia inicial não era construir, então? Não era construir, era só operar. Olha lá. Ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não deu certo. Porque a gente viu que não parava de pé, assim, esse conceito, né? Até talvez por isso que ninguém tenha tido coragem de investir. Porque a gente apresentou, cara, para todo mundo que possa imaginar. Assim, a gente
eu fazia... Todos os dias meu papel era ir para apresentação, e todo mundo que tu imaginar que tem um prédio aqui em Florianópolis, a gente apresentou o conceito. E quase virou umas 2 vezes. Em 2018 a gente foi participar do Startup SC ali, que é um programa bem legal de aceleração de startups. Cara, várias coisas que pareciam que tava dando certo, mas no final não virou em nada, assim. Não foi pra frente. Aí teve uma fase de ato que a gente falou, tá, peraí, vamos parar por aí, vamos repensar o que a gente tá fazendo, né? Aí até que em 2019, eu descobri que o primeiro investidor do projeto estava dentro de casa. Foi meu pai que viu aquilo ali, que parecia um negócio legal, acreditava muito no projeto. Eu e ele nos juntamos e fizemos o que é o Parkside Cacupé hoje, que é o primeiro Parkside que foi feito de containers, são 10 estúdios, fica ali perto de Cacupé. E aí, cara, o convencimento foi... Vamos fazer esse negócio dar certo. Aí eu lembro que eu fiz projeto, eu ia pra obra do container, eu ia arrumar cama, cara, tudo assim, eu participei para entender como é que funcionava. E aí, eu acho que tem um segundo cliente, né? Que a gente tem 2 clientes. A gente tem um cliente investidor e tem um cliente morador. E aí o processo de convencimento desse segundo cliente, porque beleza, temos o prédio. Agora ele precisa ser alugado para funcionar, né? Ele foi muito natural, assim, cara. Foi interessante porque quando a gente colocou, e a gente sente muito isso agora nos nossos prédios, mas com a cara do que a gente sonhava fazer, que tem muita demanda, assim, para esse tipo de produto, sabe? Então, quando a gente coloca a divulgação para locação, a gente vê que o fit ali do que a gente criou com um público que quer alugar faz muito sentido, sabe? Então, tem naturalmente, muita demanda. Olha, e como é que foi, cara, ser filho e sócio nesse início de negócio aí, bicho? Cara, eu já tinha feito outras coisas com meu pai, assim, tenho uma admiração gigante por ele. E, família, assim, tem seus... Mas a gente se dá super bem, assim, a gente fluiu muito bem. E acho que tem uma responsabilidade a mais, né? De, tipo, cara, tem que dar certo. Tipo, não pode dar mais ou menos certo. Essa coisa tem que dar certo, né? Então, acho que foi mais um peso, assim, de um empurrão a mais, sabe? Tipo, cara, tô confiando aí, vambora. Tipo, pô, que legal, cara. Então, acho que foi bem positivo, assim. Que legal. Pô, pessoal, olha só, porque o Brasil ele tem um perfil de negócio familiar muito grande e a gente tem um estigma de que o negócio familiar ele tá fadado ao fracasso, porque tu vai brigar com teu pai, com tua mãe, com teu irmão, e não é verdade, não é verdade. O que falta para esses negócios é um senso de gestão empresarial. Essa é uma bola que eu levanto há bastante tempo. Então, é óbvio que é sempre mais complicado quando você envolve mais emoção do que o necessário numa relação societária, por exemplo, com um familiar teu. Mas existem ferramentas, né, e teoria, ciência por trás, que é a gestão empresarial, para fazer o teu negócio dar certo. Então, olha só, que baita exemplo que a gente está tendo aqui, né? Pô, Ale, animal. Animal, cara. Ô, Felipe, e tu, cara, como é que foi pra você esse começo ali? Vocês estavam nos Estados Unidos, vocês bolaram esse negócio. A outra pergunta que eu não fiz ainda é por que Floripa? Né? Como é que vocês chegaram... Legal. Eu sou suspeito pra falar, né, cara? Eu sou de São Paulo e escolhi morar aqui, mas... Eu também, então... Tamo junto, olha só. Então, Pois é. como é que foi isso pra você, cara? Nossa, cara, eu acho que Floripa, respondendo essa pergunta, foi muito, acho que por causa do Alexandre mesmo. E, assim, por ser um lugar incrível para morar, acho que o nosso público quer muito estar aqui, então isso faz todo sentido. E acho que o mercado também é muito super aquecido, né? Para o nosso mercado aqui, mercado imobiliário, sul do Brasil, aqui Floripa, Balneário, esses lugares é incrível, né? Então, e o negócio imobiliário, ele é muito local, né? Você sabe se aquela rua ela é boa, a rua do lado talvez não é tão boa. Então, esse conhecimento que o Ale tinha muito, né? Veio muito dele, eu também sou de São Paulo, veio muito dele. Mas falando, acho que desse começo também, eu estava em Londres na época, eu fui fazer consultoria lá, consultoria estratégica, empresarial que legal, também. cara, que legal. Fiquei 5 anos fazendo isso. E isso depois do Vila, né? Depois a gente ter... Cada um indo para um canto, ter um pouco mais de experiência. E foi muito massa, cara, porque pela pandemia, acho que outra coisa que a gente estava falando, né? Um benefício foi que a gente estava em casa, eu de manhã e à tarde fazia meu trabalho normal, e à noite e de manhã mais cedinho fazia o trabalho da Parkside. E ficamos um tempo assim, né? Então... A gente fez bootstrap, que não é uma coisa
fácil de fazer, a gente nunca levantou dinheiro de venture capital, o que hoje a gente olha com muito orgulho dessa decisão, mas com certeza não foi a mais fácil. Explica pra galera o que que é. Explica pra galera, porque eu acho que pode ter muita gente que não sabe como é que funciona isso daí. Legal. O bootstrap é basicamente quando você faz uma empresa modo antigo, digamos, que é na com o próprio raça, dinheiro. galerinha, na raça. Exato. Com o próprio caixa da empresa, isso você vai fomentando o crescimento, né? Então, a gente não pegou nenhum dinheiro de nenhum family office, nada assim. A gente fez uma rodada anjo pequena com o Caio e com o Giga, se estiverem escutando aí, nosso parceiro, nosso sócio até hoje. Então, isso foi excelente para dar um fôlego inicial, mas fora isso, não fizemos nenhuma rodada. Então, foi o caminho mais difícil, mas eu acho que mais decisão certa também. Porra, que massa. Falando um pouco só do bootstrap, Bora. cara, a gente viu muito na mesma época ali, foi uma tentação pra gente, muita empresa levantando muito dinheiro no nosso setor, né? Só que a gente sabe que, cara, fazer um prédio leva 3 anos. A gente consegue fazer um prédio em 1 ano e meio ali, obra, ciclo completo, né? Mas leva muito tempo. Então, tu levantar dinheiro pra fazer uma empresa, uma startup, na mesma velocidade, que vai precisar levantar prédios, cara, era um risco muito grande, assim. E a gente viu muita empresa quebrando depois de um tempo por causa disso. E foi muito pro Caio e o Giga falar, cara, não, segura, vamos fazer essa rodada pequenininha aqui, mas vamos botar os prédios de pé, vamos trazer investidor pros prédios, que o negócio, e fazer o negócio gerar caixa com calma, que vai dar certo. E ainda bem que a gente escutou eles, não se empolgou, porque a tentação é grande, né, de trazer dinheiro pro começo. Então é um caminho que hoje não é tão... É muito glamorizado fazer rodadas importantes e tal. Então, é um caminho que não é tão falado, né? Mas que, cara, vários negócios nascem assim. Porra, Lê, tu tocou num ponto ali que eu acho que é muito legal, cara. O negócio de vocês, pela concepção, ele já é inovador aqui no Brasil, né? Eu não conhecia outro. Mas, além da concepção do modelo de negócio em si, tem a parte da concepção do imóvel em si, né? Então, tu tocou nessa parte, que é a forma de construção. Como é que foi isso daí? E isso aí já nasceu ou foi uma adaptação do modelo? Porque vocês falaram ali no começo, pô, a gente ia comprar um prédio que já estava lá, ou a gente vai construir. Aí, entre você usar um prédio que já existe e construir para chegar no modelo que vocês têm hoje, e eu vou pedir para que vocês expliquem o que é o modelo que vocês têm hoje, cara, assim, são muitas etapas, né? E coragem de assumir isso, né, cara? Então, como é que foi isso? Cara, foi meio que... Bom, a gente tentou primeiro pegar um prédio pronto, que seria o jeito mais rápido. Se tu pega um prédio, reforma ele em 90 dias, 6 meses, está pronto para operar. Beleza. E aí, quando eu falo pronto para operar, vamos dar um passo atrás, né? O que é operar pra gente? A gente tem um apartamento mobiliado, então todos os estúdios da Parkside são mobiliados com uma cozinha privativa, com a cama, com alguns tem uma salinha, outros não, e um banheiro completo e áreas comuns. Então, a gente teria que transformar, por exemplo, um prédio de escritórios em estúdios com áreas comuns. Vendo que não tinha ninguém disposto a financiar por aquele caminho ou fazer uma parceria com a gente foi para o plano secundário, que eles chamam de Greenfield, né? Que tu pegar um terreno e construir o prédio do zero, né? A gente achou um terreno, aí o primeiro Parkside foi feito de containers, então a gente meio que pegou o container, viu o que dava para fazer com ele e fez daquela maneira, né? Dividiu um container em 2, fez 2 estúdios e boa. Já o segundo e terceiro Parkside já nasceram com uma concepção arquitetônica um pouquinho bem mais refinada. Nossos parceiros da Desterro estiverem escutando aí também, sou fã do trabalho deles, cara. Tá aí o convite feito, hein, pessoal da Desterro, ó. Quiser participar do ADM Podcast, está formalizado o convite. Vou fazer o convite para eles lá. Show de bola. Arthur, Felipe, Vitor, Davi, trazer eles aí pra contar a história. Mas, cara, eles compraram muito a ideia da Parkside, assim, desde o começo e mergulharam com a gente no projeto, assim, porque o prédio, eles fizeram um milagre, assim, né, pra falar a verdade. Foi um terreno que aí tem outras histórias desse terreno, cara, mas só para ter uma noção da coincidência, quando a gente fez a proposta de permuta no terreno, cara, o proprietário do terreno, que é o seu Antônio, que até hoje é nosso investidor em vários projetos, conselheiro, né, de várias... A filha dele, a gente descobriu depois de ter fechado o negócio, que a filha dele estudou na mesma universidade que a gente estudou junto lá nos Estados Unidos. Que legal, cara. E ele tinha comprado o terreno, sei lá, 10 anos antes para fazer isso. Então, quando eu... Bicho, mas isso aí... Ó, o pessoal esotérico aí, espiritual, tá aí, ó, um prato
cara. Que isso, bicho? Foi bizarro, assim. Então, as coisas foram se juntando. Mas deu uma volta gigante aqui, cara, pra falar que eu acho que foi um caminho natural esse desenvolvimento do zero e ainda bem que a gente foi por esse caminho. Porque acho que a gente conseguiu criar produtos diferentes, né? Quem passar aqui na Carvoeira e ver o Parkside Carvoeira vai ver que é um prédio que chama atenção, que é diferente. É que a galera não tá ligada. Explica como é que é construído um prédio da Parkside. Mano, isso é o que muda tudo, sacou? O pessoal... bom, quem me conhece, né, sabe que eu conheço o Ale, conheço o Felipe há algum tempo já, mas o Ale eu conheço há 10 anos aqui, né? Então, desde que eu cheguei em Florianópolis, eu conheço esse excelentíssimo aqui. Então, cara, eu sei, tipo, eu acompanhei muito dessa trajetória ali. Só que em outra experiência que eu tava, eu conheci uma estagiária... Ana, beijo. Eu sei que você vai assistir isso aqui, porque, cara, ela é muito fã de vocês. E aí, uma vez ela veio, e ela tá fazendo engenharia civil na UFSC, né? Ela tá para se formar. E aí, eu trabalhava numa empresa de engenharia, e ela veio falar comigo, cara, da Parkside. Cara, olha que massa isso aqui. E, pô, eu já sabia, né? Quando ela veio falar. E eu fui deixando ela contar, assim. E o olho dela brilhava, cara. Pô, eles estão muito corajosos, eles estão fazendo aqui, pá, não sei o quê. Eu, cara, que massa. Depois eu falei que eu conhecia vocês. Ela, o quê? Não acredito que você conhece os caras. Então, cara, vamos lá. Eu sei que vai ter muita gente igual a Ana, principalmente os bebês engenheiros e engenheiras. Conta pro pessoal como é que é construído um prédio hoje da Parkside. Boa. Cara, dando esse contexto, né? A gente queria fazer primeiro prédio comercial, não deu certo, então vamos construir do zero. Primeira coisa que vem na cabeça, cara, a obra leva muito tempo. Como é que a gente faz uma obra mais rápida? Né? Essa foi a primeira coisa que a gente pensou. O primeiro Parkside foi feito de containers, então foi uma obra de 6 meses, né? Só que o container, ele fica muito legal, ele é descolado, mas para fazer um negócio em escala, um prédio mais alto, já não funciona tão bem. Aí eu tenho uma admiração muito grande pela Tec Verde, que é uma empresa de Curitiba, que foi fundada pelo Caio, que foi nosso investidor, é nosso sócio hoje também. E eles trouxeram uma tecnologia da Alemanha, que chama Wood Frame. Então, basicamente, é um prédio que é estrutura de madeira. Tá? É um método muito utilizado. Receba! E não dá cupim, tá? Não dá cupim, por incrível que pareça. Cara, basicamente o wood frame é um método, um dos mais utilizados nos Estados Unidos para construção tanto de casas quanto prédios. Na Europa também é muito utilizado. E no Brasil ele está engatinhando. Assim, a Tec Verde deve ter feito umas 5, 6 mil unidades até agora. Tá? A fábrica deles é aqui em Curitiba. E basicamente eles produzem os painéis, que se chama, que são as paredes ou as lajes, todas na fábrica deles ali em Araucária. Cara, é muito interessante de ver o método. Coloquem aí depois que acabar o episódio. Coloquem no YouTube. Pode botar Parkside Sapiens ou Parkside Carvoeira, construção, que vai aparecer alguns vídeos. É uma fábrica que em 15 minutos eles montam a parede. A parede sai com hidráulica, elétrica, revestimento interno e externo e já recebe a esquadria. Tá? Só ela... colocam ela num caminhão e ela já é carregada toda uma sequência que ela vai ser desmontada aqui no canteiro. Então, você começa a montar de trás para frente o prédio, vai vir primeiro a primeira parede, vem uma sequência lógica para descarregar. E aí vem carretas para cá. Então, por exemplo, o Parkside Carvoeira. Tá? Ele foi produzido na fábrica em 10 dias, se não me engano. E aí o prédio, a estrutura toda do prédio em 10 dias. Exceto o subsolo e o térreo, que é de concreto armado. Todos os pavimentos tipo, eles são 4 pavimentos tipo, 24 estúdios. Todas as paredes e lajes, então, entre andares, também foram produzidos em 10 dias. Uau! Um adendo, é o prédio de wood frame mais alto da América Latina. Pega! Vamos lá! Pô, cara, animal, parabéns. Essa aí a gente ganhou com o regulamento embaixo do braço, né? Mas é isso aí. Tá, e de construção total, então, do empreendimento, quanto tempo dá? A gente começou a obra ali em janeiro de 2023. Aí teve escavação, contenção, fundação, tal, estrutura. Chegou na estrutura do pavimento para começar a receber o wood frame em maio. Então foram 4 meses, mais ou menos. A obra começou no final de janeiro, 4 meses. Para montar o wood frame em si foram 2 semanas. Tá? Então em 2 semanas o prédio estava levantado, fechado, com o cara quase de pronto já. Que isso, cara. Aí vieram as fases de acabamentos, foram mais 3 meses. A obra finalizou mesmo em... outubro, por aí. Foi isso aí, né? Outubro. Que a inauguração foi em dezembro e a gente começou a ter aluguéis em janeiro. Então foi entre
escavação no terreno até ter gente morando 1 ano, exatamente. Uau. Ô, rapaziada, e agora é pessoal mesmo, assim, uma dúvida que eu tenho há bastante tempo. Por que tão pouco dessa técnica no Brasil de construção? Tipo, vamos lá, expliquem para um administrador leigo aqui. Eu sei muito pouco sobre construção, sobre, né, técnica construtiva, mas eu sei sobre facilidade, eu sei sobre tempo, eu sei sobre eficiência, coisas que eu estudei assim. E, cara, o método de construção por alvenaria convencional, assim, é uma coisa, ok, eu entendo do ponto de vista da resistência, etc. Mas, cara, tipo, desperdício, tempo, manutenção, é tudo tão mais trabalhoso. Por que que o Brasil não tem isso como a principal técnica construtiva? Vocês têm uma resposta para isso? Um pouco, né? Cara, eu acho que assim, com certeza ele é mais barato do que o wood frame, com certeza. O wood frame ele acaba sendo uns 15, 20%, talvez mais caro, né? Só que a maioria dos prédios eles são feitos pra gente morar. Então ele não é feito para aluguel, a grande maioria, né? Que a gente estava falando, que é esse modelo do multifamily. Então, o benefício que a gente enxerga é que a gente começar a operar em 1 ano versus alguém que começa a operar em 3 anos, a gente tem 2 anos a mais de aluguel que paga e sobra esses 15, 20% a mais. Então, para a gente é um benefício, além de toda essa parte para o nosso negócio, né? Voltando só na questão que você perguntou ali do produto. Num negócio normal, você normalmente consegue fazer um MVP e testar um produto bem rápido. No nosso, a gente não tinha como testar que um estúdio de 15 metros quadrados ia funcionar alguém, e a galera ia curtir, né? Então, para a gente fazer esse modelo, para começar e entender nosso produto e melhorar o produto e chegar no produto que a gente está agora, também ajudou bastante. Mas, voltando, eu acho que, cara, caixa no final do dia, lucro, concreto armado ainda é mais barato e... Pode crer. E quando vocês foram apresentar essa ideia para os investidores, isso soou como um benefício ou um ponto de atenção? Acho que a brincadeira do se dar cupim ali, ela é verdade. Ela aconteceu várias vezes, não é mentira. Eu acho que um pouco dos dois, né, Lê? Assim, eu acho que o benefício de ser mais rápido, com certeza, pessoal, isso brilha o olho, mas de não saber, de ser algo novo, realmente cria uma dúvida, né? Tudo que é novo, ainda mais uma empresa nova, nunca tinha feito nenhum prédio naquela escala, fazer um método construtivo novo, um prédio, o primeiro prédio, acho que isso causou uma certa dúvida. Então, por isso que o primeiro foi bem difícil a gente conseguir tirar do papel, acho que também por algum desses fatores. Pô, tô olhando para trás, assim, né? Se parar para pensar, a gente estava fazendo um projeto novo, estúdio de 15 metros quadrados, numa região que não é tão óbvia assim, com método construtivo diferente, até que eu acho que em 7 meses a gente fechou o grupo de investidores, até que deu boa. E teve bastante gente nesse primeiro grupo que era de fora do Brasil. Então, teve investidor de Portugal, teve de Inglaterra, Estados Unidos, ou seja, pessoas que já estavam mais familiarizadas tanto com o modelo de negócio quanto com o método construtivo, sabe? E acrescentando a questão do Felipe, eu acho que tem sobre por que não mais esse método no Brasil, né? Acho que tem uma dificuldade técnica também de normatização do método. Então, por exemplo, esse que a gente fez na Carvoeira é o maior da América Latina, que só pode fazer hoje térreo mais 4. Estão homologando térreo mais 5 no Brasil, de wood frame. Então, por exemplo, a gente vai fazer prédios agora de alvenaria estrutural, que não é assim tão rápido quanto o de frame, mas também não é tão demorado quanto o concreto armado. É um método mais racionalizado, né? Mas a vontade de voltar a fazer industrializado é enorme. Então, a gente está estudando estrutura metálica, estamos estudando várias coisas para voltar a industrializar mesmo e fazer obra super rápida, né? Ale, você tocou num ponto ali que eu acho interessante a gente falar também, cara, contando essa trajetória de vocês até aqui, que é do desejo de desbravar ali, cara. Como é que vocês se descobriram empreendedores, assim? Porque pelo pouco que vocês já apresentaram aqui da Parkside, é óbvio que hoje, né, engenheiro de obra pronta, né? Então agora que tá bonitão, todo mundo é dono, né? Agora, lá no começo, cara, que não tinha ninguém, o que movia vocês, assim? O que levou vocês a seguir com esse desejo de, cara, é isso aqui que eu vou fazer, vambora? Boa pergunta, cara. Cara, empreender pra mim, tipo, sempre sabia que era isso que eu ia fazer da vida, assim, acho que de família já, meu bisavô foi desbravar lavoura no Mato Grosso com... Meu bisavô com quase 70 anos de idade
tava trabalhando lá, ainda na lavoura, tipo, a lavoura dele, dirigindo. Ele veio pra Floripa fazer um exame, em 2 dias morreu. Tipo, é o cara que trabalhou, sabe, a vida inteira. Meu avô, os irmãos do meu pai, meu pai, todos foram empreendedores, assim, então era natural da família e não empreendedor de startup, não, cara, empreendedor raiz mesmo, assim, de, Eu ia chegar sabe, lá. trabalhar com... minha família sempre trabalhou com madeira, então, tipo, madeireira, tem um tio que constrói lá no Mato Grosso, então, sempre foi de fazer negócio, assim, então, eu entrei na engenharia civil em 2010 e eu acho que eu tive um estágio de 3 meses. Fora isso, cara, eu já comecei a fazer projeto, aí eu tive minha empresa também na faculdade. Sempre foi... participei da empresa Júnior, galera da empresa Júnior que tá assistindo, cara, pô, é animal, acho que é uma baita escola, assim, a primeira experiência empreendendo, liderando pessoas foi em empresa Júnior. Participei do EPEC de 2010 a 2012, foi animal, depois federação ali. Então, sempre foi meio natural, acho que o mais legal, acho que foi a gente conseguir encontrar uma coisa que a gente é maluco, assim, a gente adora e fissurado por desenvolver empreendimento imobiliário, né? Com certeza, eu ia falar isso, cara. Eu acho que sempre teve um pouco do nosso DNA, assim. A gente até se conheceu num Startup Weekend na Califórnia, que a gente ficou em segundo lugar lá. Foi até que quando a gente se conheceu, foi bem aí mesmo, né? Então sempre tive vontade de empreender, estar nesse mundo. Mas eu acho que mais do que isso, até é uma vontade, uma puta vontade de trabalhar com esse tipo de negócio que a gente está trabalhando, assim, de criar um negócio diferente, um produto que a gente viu uma necessidade. Porque, cara, acho que se não fosse isso, falando um pouco de empreendedorismo assim, você acho que não chegaria onde a gente está aqui agora. Precisa de muita convicção e muita vontade, não só de empreender, mas de fazer o que a gente está fazendo agora, né? Então, acho que a gente achou o nicho que a gente quer trabalhar. Que massa, olha só, cara. Essa semana eu tava vendo uma entrevista da Oprah. Oprah, inclusive, se você estiver assistindo, cara, o convite tá feito. Pra ela aí. Se quiser aparecer aqui no nosso podcast, eu vou ter que desenferrujar um pouquinho meu inglês, mas, pô, né? Mas vamos lá. Cara, eu tava vendo uma entrevista da Oprah e perguntaram pra ela assim, cara, tu entrevistou tanta gente, né? Tu falou com tantas pessoas e tu conhece o mundo todo e pessoas de, tipo, sabe, com acesso de presidentes da república às pessoas mais simples possíveis, assim, né? E se você pudesse falar o que você viu nas pessoas que de fato conseguiram fazer algo revolucionário para a sociedade, para o mundo, para sua família, o que você indica? Qual que era a característica dessa pessoa, né? E tu sabe que ela respondeu, cara, eu pensei que ela fosse falar conhecimento. Ela falou assim, ela não demorava para me responder o que ela queria. Cara, eu achei essa resposta incrível. Tipo assim, a pessoa sabia o que ela queria. Podia ser grande, podia ser pequeno. Mas essas pessoas que de fato tomavam essa atitude, tinham essa ação, né, sobre aquilo, elas não demoravam, elas já sabiam o que elas queriam. A gente perde muito tempo, eu perguntei isso pra vocês de propósito, obviamente, né? A gente perde muito tempo. Eu já vou entrar na parte da glamorização. Ixi, eu não sei falar essa palavra. Do glamour do empreendedorismo. Mas é que a gente perde muito tempo, né? Se assustando com uma ideia que a gente mesmo cria sobre empreender, sobre ir fazendo. E aí não tira do papel, né, cara? Fica na ideia ali, né? Então, pô, animal. E que bom, né, que confirma, vocês confirmam esse pensamento. Eu me sinto muito assim também, né? Eu falo isso muito pra quem vem falar comigo também. Mas voltando nesse ponto, cara, ali no glamour. Nem tudo são vitórias. Eu quero saber dos perreios, cara. Qual foi o momento mais difícil, se é que teve um momento mais difícil? Não é necessário, tá? Você passar por perreio para ser bom, mas a gente sabe que a vida real é cheia de percalços, né? Então, e aí, como é que foi para vocês isso? Quer contigo de hoje, de ontem, de semana Cara, passada? O que você achar Quanto relevante? você quer? Isso não falta, né? Ô, Disso, eu quero comentar esse negócio que tu falou antes, cara, antes de entrar no perrengue, que eu escutei hoje 2 pessoas falarem a mesma coisa sobre o que torna uma pessoa diferente, assim, além dela saber muito o que ela quer fazer, cara, é muito óbvio que é aquilo ali, mas também tu ser aficionado pelo processo. Escutei o Wesley falando isso hoje e aquele Nick Barry, que recomendo também o podcast do cara, um atleta americano lá que tem uma empresa sinistra, o cara ultramaratonista, é bizarro, assim, bem, bem legal. E eles falam, cara, eu olho o que eu quero fazer, claro, eu olho o meu objetivo, mas eu tô muito aficionado pelo processo, cara.
Tipo, pô, o que eu tenho que treinar hoje? O que eu tenho que comer hoje? Quais reuniões eu tenho que participar? E é isso, dia a dia. Não é, pô, todo dia vai ser flores, vou dar uma entrevista num podcast super famoso com o Diogo e tal. Tipo, tem perrengues, né? Mas se tu tiver focado no processo ali, cara, tu sabe que o perrengue faz parte do processo e vambora, entendeu? E aí, falando de perrengues, cara, vários. Vários. Acho que nosso negócio, especialmente, assim, que é um negócio complexo, né, cara? Tem muitas variáveis, assim. É obra, é aprovação de órgãos, e aí tem prefeitura, tem bombeiros, tem vigilância, tem Concap, tem Floran, tem... todos eles e eles não se conversam, então, tipo, começa por aí. Depois tem obra com várias pessoas trabalhando em 20 metros de altura, que tem risco... Investidor, hoje a gente está com 150 investidores na base da Parkside. Foi mais ou menos uns 60 milhões de reais que a gente administra. Cara, isso é uma responsabilidade enorme, gigantesca. Tem moradores do outro lado que também esperam uma melhor experiência. A gente se propõe a fazer essa melhor experiência. Então, perrengues tem de monte, assim. Tens algum, assim, fresco na memória para contar? Cara, eu acho que não tão fresco, mas acho que o momento mais difícil, assim, eu acho que da nossa trajetória, pelo menos para mim, queria ouvir essa opinião. No começo, a gente começou tentando levantar dinheiro com fundos. Então, a gente partiu para um modelo de fundo. Vamos levantar dinheiro aqui tudo com uma pessoa só ou com fundo family office, em vez de ir no modelo pulverizado com pessoas físicas que a gente está agora. E a gente passou muito tempo batendo nessa tecla e tentando fazer isso. E a gente tava até, outro dia eu abri nossa pasta do Drive vendo as apresentações que a gente tinha, né? Cara, a gente deve ter, sabe quando você tem a V1, V2, V3? A gente vai ter a V1500 ali, cara, sem brincadeira. Acho que a gente ficou acho que uns 2 anos ali que a Parkside era praticamente um PowerPoint. Uma consultoria de fazer PowerPoint. Cara, a gente tem todos os PowerPoints. E assim, chega uma hora que você começa a falar, cara, será que... Você começa a duvidar, né? Então, acho que chegou uns momentos ali que a gente falou, cara, antes da gente falar... E aí, quando a gente virou a chave, falou, vamos tentar com pessoa física, a gente até falou, cara, acho que essa é a última pernada. Se não der assim, acho que não é para ser. Então, acho que aquele momento, assim, de falar, cara, essa é a última tacada. Se não der agora, vamos cada um para casa, fazer alguma outra coisa, é bem difícil, assim. Cara, eu lembro que teve um dia que eu te liguei, eu lembro que tava lá em Rancho Queimado ainda, que eu falei, cara, ó, é a última tentativa... Se não der agora, deixa quieto. Vamos fazer outra coisa da vida. E aí foi quando virou ali esse modelo de captação. Até aproveitando o gancho, já que tu falou sobre isso, a gente trabalha com investidores. Então, como o Felipe falou, primeiro a gente tentou trazer fundos que comprariam um prédio inteiro, investiriam. E a gente foi para um modelo que os investidores podem hoje investir em projetos nossos, né? Então, ele pode ter uma unidade específica da Parkside... e depois essa unidade ser operada pela Parkside. Então, hoje tem investidor de Portugal que tem uma unidade com a gente, que a gente opera e deposita todo mês para ele os dividendos gerados pelo aluguel daquela unidade, né? Então, esse modelo fez com que a gente tivesse mais escala. Então, hoje a gente tem 4 projetos já captados, o quinto e o sexto vão ser lançados esse ano, todos esse modelo. Então, tem 150 investidores que eu comentei, são pessoas que são proprietárias desses projetos, né? E, cara, tô tentando pensar num perrengue específico, assim, mas eu acho que realmente esse momento ali foi complexo, cara. E assim, Cara, eu imagino, assim, que deva ter sido um desafio muito grande. Eu iria por 2 lados, né? Se eu tivesse que apontar, assim, seria essa parte da concepção do negócio, que eu acho que deve ter sido, como vocês dizem, um baita. E na parte de execução, né? Porque uma coisa é tu vender a ideia, que é muito difícil, mas você transformar a ideia em um prédio, né? Então, cara, assim, dá pra fazer uma série aí de perreios só, né? Sem dúvida, cara. Acho que um dia antes, essa é engraçada até, um dia antes da gente abrir o Sapiens, né? Que foi o nosso primeiro grande, a gente não tinha luz no prédio e o pessoal ia se mudar no dia seguinte. Temos um corte já. É verdade. Foi bem isso, cara. No dia seguinte, cara, a gente ia quarto a quarto, ligando o fogão, testando ar-condicionado e tal. Nós dois ali correndo pra cima e pra baixo e não tinha luz ainda. Aí no 45 do segundo tempo, eles ligaram a luz e eu acho que foi uma... Foi. Eu acho que verdade, foi cara. Verdade. Eu sou meio ruim de memória, mas, pô, verdade. Eu lembro que chegou o cara da Celesc lá e que, assim, tu pede... São 35... Lá eram 35 apartamentos. Então, tu pede a ligação na Celesc, só que tu tem que pedir um por vez. E as ligações são feitas uma por vez. No máximo de 5
5 em 5. Uhum. Só que tem uma boa alma lá que falou, não, vamos ligar tudo de uma vez só. E aí eles chegaram lá e ligaram todos os relógios ao mesmo tempo e o prédio começou a funcionar. Eu falei, cara, graças a Deus. Mas, Que legal, cara. cara, obra sempre tem perrengue, né? Volta e meia acontece alguma coisa, mas uma coisa que eu também tô aprendendo agora, momento filosofal aqui, é lidar com os problemas, cara. A gente sabe que eles vão acontecer e temos que lidar da melhor maneira possível e vida que segue, assim, não tem muito que... Se a gente for... Eu escutei isso uma vez do Eric, da RD, CEO da RD, numa palestra, que ele falou que nunca se empolgava muito quando vinha uma notícia boa e também não se frustrava muito quando vinha uma notícia ruim. Sempre ficava ali no banho-maria, porque tu tá grandão hoje, tu sabe que amanhã tu vai tomar um soco na boca e é isso aí, vambora. Eu acho que a gente aprendeu bastante a fazer isso, os problemas vão ficando maiores e tu vai aprendendo a lidar com eles. Né? A gente brinca que a gente já vendeu nossos prédios de uma vez só, várias vezes. Várias vezes. No começo, chegava, não, vou comprar o prédio inteiro. A gente, não, beleza, a gente ficava felizão e tal, aí nada. Aconteceu umas 10 vezes. Então, até, cara, acho que foi 2000 e... O seu casamento foi... 2022. 22, que foi logo nesse comecinho do Tappens ali. Acho que falando nisso, né, de aprender a lidar com as porradas. Cara, cuidar da saúde, todo mundo fala isso, mas a gente aprendeu muito na pele, assim. O Ale foi parar no hospital, cara, pressão alta e tal. Isso, cara. Também o cara decidiu abrir o primeiro prédio, casar no mesmo ano e fazer tudo. No mesmo mês, assim. E eu acho que isso tudo aconteceu porque ele parou de tocar, tá? Fica aí a espetada, só... É isso aí. Pode fazer merchando o P504, Pô, cara? por gentileza, né? Estamos aqui Coloque pra lá isso, cara. depois que acabar o episódio, o P504 no YouTube. Assista esse cara tocando guitarra aí. Ah, eu tocando guitarra. Cara, pô, vamos lá, eu sou convidado no AP, cara. Que isso. Cara, que massa. Essa parte que tu tocou, Felipe, é muito importante, cara. Eu tive três experiências. Na primeira, eu não considero ela plena, porque, cara, eu era um aventureiro, eu não era nem um empreendedor ainda, era um moleque, né? Com uma ideia. Eu abri uma oficina de customização de motos. O Ale lembra aí, uma marca de roupas para motociclistas. E, cara, só que eu fiz... Teria um cliente hoje. Pois é, cara, eu sou apaixonado por carro, moto, né? Então, e, cara... Meu avô era mecânico, né? Então, cara, eu tinha isso, eu queria fazer assim, né? Só que eu fiz tudo errado. Pensei assim, como não fazer um negócio, eu segui essa cartilha, né? E aí depois eu fui para uma outra experiência que foi muito próspera durante um tempo, mas acabou caótica. Terrível, né? E nessa segunda eu aprendi, cara, assim, de uma forma, ela me ensinou a ser melhor comigo mesmo. Isso que tu falou, cara, é porque a gente tende a transferir, né, muito da nossa responsabilidade para o que acontece. Então, aquela coisa deu errado, aquele cliente não fez, aquele fornecedor, aquilo... Só que a gente tem que estar um passo adiante e se preparar para lidar com essa galera, né? Perreio vai ter. Não existe só glamour. Se vocês, meus caros, estiverem conversando com pessoas que só te contam vitórias, questionem, tá? Não existe jornada só de vitórias, tá? Ainda que a pessoa escolha só te contar as vitórias, tu pode ter certeza. Num momento ou em outro ali, ela suou dobrado. Ela falou, cara, que nem eles contaram pra gente aqui, se não for nessa, talvez a gente tenha que procurar outra coisa pra fazer. Então, porra, é muito bom que vocês... Contem isso pro pessoal. A empresa de vocês é maravilhosa. Vocês são referência aqui, cara. E olha só, galera. É muito trabalho, é muito suor. Não é só vitória. Que massa, cara, que vocês estão falando isso pra gente. É meio louco ouvir isso, sim, cara. Porque, sei lá, a gente tá na luta ainda. Estamos começando o negócio. Tem muita coisa pra fazer ainda pela frente, assim. Então, realmente, cara, a gente não é diferente de ninguém, assim. A gente tá realmente trabalhando bastante. Tem uma coisa que a gente não falou em nenhum momento aqui, mas uma das coisas mais legais hoje da Parkside é o time que a gente construiu ali, a galera que tá junto com a gente. Muito bom. A gente tá em 14 pessoas hoje, cara. É um dos momentos legais, assim, quando tá todo mundo junto, reunido. A galera veste a camisa, tipo... E os perrengues, cara, cada um pode contar vários perrengues também. Galera que tá na operação, galera que tá em obra ali. Então, cara, não... Pô, que legal. E Ale e Felipe, o que vocês esperam pro negócio de vocês daqui pra frente, assim? Qual que é o... Vamos lá. Qual que é a próxima meta do objetivo e qual que é o objetivo médio e longo prazo?
Aí com cara dos OKRs aí. Cara, eu acho que a gente está num momento bem legal, assim, que a gente acho que validou muito o nosso produto, né? Acho que nossos últimos prédios, a gente está com investidores felizes, moradores felizes, o time está feliz, então acho que a gente está com o produto muito, muito validado. Agora acho que botar a quarta, assim, a gente está na terceira, agora é engatar a quarta. Então agora a próxima pernada são prédios maiores, mais prédios, mais lançamentos no ano, e esse desafio de expansão é um desafio muito grande, né? Então, ano passado a gente vendeu 50 milhões, mais ou menos. Esse ano a gente quer vender 75. Como é que a gente faz isso? Ano que vem, 150. Como é que a gente faz isso? É tudo novo, né? O que fez a gente chegar aqui, até aqui, não é o que vai fazer a gente chegar nesse próximo passo, né? Os desafios são muito grandes. E aí entra muito essa parte de gestão, né? Então, acho que nosso foco, nosso aqui até falando um pouco da gestão, assim, é sair um pouco do operacional e ir um pouco mais pro tático, estratégico, e isso é difícil. Isso, cara, é maravilhoso. Isso é muito difícil, né? E aí você quer conversar com pessoas e falar, cara, o que é as melhores práticas aqui? Eu faço OKRs, não faço? Como é que eu documento as coisas? Então, acho que ter um auxílio até vendendo peixe aí é bem importante, assim. Então, a gente faz muito benchmark com outras empresas. Essa parte é bem legal. Mas aí falando, acho que da expansão, cara, mais prédios aqui em Floripa. A gente está indo para o norte do estado um pouquinho também. Então vai dar uma próxima pernada um pouquinho maior. Assim, a gente é muito pé no chão. A gente falou que a gente fez o bootstrap, né? Então acho que isso é muito no nosso DNA, que é, cara, um passo de cada vez, vamos aos pouquinhos ali. Então a gente quer crescer, mas crescer, acho que Eu consciente. acho sensacional, assim. cara. Eu me reconheço muito na trajetória de vocês. E é óbvio, né? Tô falando isso porque o filho é lindo, não. Tô falando, cara, porque eu acho que eu acompanhei, né? Então eu sei o quanto foi difícil e o quanto vocês fazem as coisas de forma estruturada. Isso é muito importante. Tu tocou em pontos ali, cara. É óbvio que eu vendo isso, né? Então é a minha paixão profissional. A estrutura do processo da empresa, né? A base de gestão é isso, cara. É você ter a cabeça no lugar, ter o pé no chão, acreditar no processo, acreditar na comunicação, acreditar em ferramenta, em OKR, sacou? Não é à toa que a administração ela se aplica à nossa vida, né? Porque é isso, cara. Então, é muito legal. E é óbvio que vocês utilizam isso, porque o negócio de vocês, pô, tá muito sólido, né? Bem próspero. Mas, Ale, eu não sei se tu ia falar... Comentar disso aí, Vamos cara. lá. E aí tirar o chapéu pro Fê e vender teu peixe aí, cara. Porque eu acho que vai ter bastante investidor nosso assistindo também, que Legal. profissional liberal, enfim, que, cara, gestão é tudo no negócio, sabe? E eu sou mais do novos negócios, relacionamento com as pessoas e tal. O Fê é o cara da gestão e, cara, ele conseguiu criar uma estrutura ali bizarramente organizada, assim, Muito realmente bom. referência. E eu vejo o quanto isso dá tranquilidade de estar fazendo, eu pensando no negócio crescer e ele cuidando do negócio dentro de casa. E eu sei que tem muita gente que tá ali na luta de atender cliente e tal, e não tem tempo de pensar nisso. Então, cara, tem alguém pra pensar nisso pra vocês, porque é fundamental ter a empresa na mão, né, cara? É isso aí. É exatamente isso, cara. Vá além do básico, galera. Dominem os seus respectivos negócios, tá? A administração e a gestão empresarial tá aí para auxiliar vocês a atingirem os seus objetivos, tá? Essa é a ideia. Galera, a gente tá chegando à parte final dessa conversa. Eu já tô com saudade, Passou já posso rápido, dizer né, isso. cara? Pô, passou muito rápido. Mas tem um ponto que eu vou deixar aqui, que eu queria falar com vocês, que é mais sobre a parte do sentimento, da relação que vocês têm com o negócio de vocês. Como é que vocês... o que é a Parkside para cada um de vocês, assim? Como é que vocês se relacionam emocionalmente com esse negócio? Até agora a gente falou muito sobre razão, sobre processo, sobre isso. Mas vamos além, né? O que isso representa para cada um desses lindos coraçõezinhos aí? Pô, pergunta Nossa, aí. Por essa jogou vocês pra não mim, esperavam, jogou né? pra mim. Cara, eu acho que a gente conseguiu criar algo que dá vontade todo dia de estar pensando naquilo, de estar querendo melhorar alguma coisinha, sabe? De estar com as pessoas que a gente está trabalhando, de conversar com os investidores, de ir na obra. Eu acho que hoje é difícil separar, né? Eu nunca fui de separar a vida profissional, vida pessoal. Acho que tá tudo misturado ali, você tem que estar equilibrado em tudo. Senão não dá certo. Tem que ter saúde, tem que ter um bom relacionamento com amigos, com família. Tem que ter uma boa disciplina financeira, tem que ter a empresa, tem que ter teu hobby. Tudo se equilibra, né? Mas hoje a Parkside, ela permeia alguns aspectos da vida, assim. Eu acho que
é difícil descrever em palavras, assim, até a gente brinca nisso, eu brinquei nisso num PEC. Se pegar e perguntar pra ti, Di, o que é sei lá, a Renault? Uhum. Cara, pode ser uma fábrica de carros, pode ser um carro, pode ser uma marca, cada um dá a nomeação que quiser pra Parkside, né? E eu acho que é até engraçado, porque os moradores veem a Parkside de um jeito, os investidores veem de outro. E pra gente, cara, é um filho hoje. É um negócio que a gente criou com muito carinho, cuida bastante pra fazer ele crescer e andar com as próprias pernas, né? Que legal. Com certeza, cara. E trazendo um gancho para nossa missão é construir prédios que marcam as vidas das pessoas. E isso, a gente falando esse exemplo da Renault, né, eu acho que é muito isso, assim, hoje. Os investidores têm um relacionamento com a Parkside, principalmente o nosso time, que é um time excepcional. Pô, a Parkside é uma parte gigantesca da vida deles, né? Então, a gente tem uma responsabilidade em relação a isso. Os moradores que moram lá, os vizinhos que vão lá. Estava contando a história da estagiária, ela conhece a Parkside e pensa nisso. Então, é muito louco pensar que a gente construiu um negócio que existe hoje, né? E pra gente, cara, acho que pra mim é o trabalho dos sonhos, assim, de verdade. Que legal. De verdade mesmo, assim, a gente é muito louco, a gente tem uma gratidão enorme de ter conseguido construir um negócio que é o trabalho dos sonhos e dá uma felicidade de trabalhar com o time todo dia, todo mundo, realmente, cara, o pessoal trabalha muito, dá o sangue e é muito massa ver isso, assim, um time de pessoas boas fazendo coisa certa, todo mundo junto, numa vibe boa, todo mundo feliz e então isso é o que me dá mais prazer, assim, disparado. E Cara. acho que leve, né? Acho que nosso setor é muito pesado, carrancudo, caralho, assim. cara. Ele é... Cara, acho que a gente conseguiu trazer pessoas novas. Nosso time, acho que não teve ninguém que veio do mercado imobiliário, por exemplo. E todo mundo consegue desempenhar um negócio diferente, muito bem feito e leve. Acho que esse é o... Pra fechar ali. Sem dúvida. Pô, que legal. Parabéns, rapazes. Parabéns mesmo, assim. Vocês são um exemplo aqui. Eu agradeço a oportunidade de ter conseguido conversar com vocês. Para mim é um privilégio, realmente, assim, ter vocês como convidado. Começar essa minha nova jornada por vocês, assim, cara, porra, não podia começar melhor. Obrigado mesmo, tá? Mas ainda não acabou, porque eu vou falar agora para dar a oportunidade para vocês se prepararem, porque eu quero sugestões aqui, cara, que não tem absolutamente nada a ver com o mundo de negócios. Eu quero que vocês me recomendem um livro, uma música e um filme, cara. Então eu vou falar as minhas, bicho. E eu vou falar... eu vou começar... Por que o Diogo tá falando essa loucura aqui? Cara, porque eu não quero só saber dos negócios. Eu quero conhecer os meus empresários aqui, sacou? Então eu vou fazer esse tipo de pergunta sim. Cara, essa semana, olha só que loucura. Eu tava na vibe de criar planilha e apresentação de proposta e, pô, reunião marcada, assim. E eu tava cansado das minhas músicas do Spotify lá, né? E aí eu falei, cara, eu preciso ouvir uma parada ou que eu não escuto há muito tempo. E, cara, peguei assim, pô, tô cansado. Cara, eu ouvi o acústico do Lulu Santos de 2000. Eu estou completamente viciado em Lulu Santos. Tá? Só isso. Cara, só isso que eu queria dizer pra você. Lulu, Essa eu não esperava, cara. Fica o convite aí, né? Cara, eu juro pra vocês. Então, eu recomendo pra vocês. Acústico Lulu Santos, anos 2000. Bicho, é animal. É uma pedrada atrás da outra, assim. Então, um dos caras mais ecléticos que eu conheço, né, cara? Eu sempre fui o cara que falou, cara, eu não gosto de Lulu Santos. Eu tava errado. Eu gosto muito. Eu sei todas as músicas, sacou? O bicho é só hit, é uma atrás da outra. Então, cara, essa é a minha sugestão ali. Escutem. Cara, um livro... Eu tô lendo um livro muito, muito legal, perigoso, eu diria, assim. Na verdade, eu ainda não acabei, que chama Economia dos Desajustados, tá? Desculpa, eu esqueci o nome da autora, mas... Economia dos Desajustados. Cara, é um livro que, assim, por que eu falo que ele é perigoso? Porque ele provoca você a meio que subverter, assim. Você não precisa seguir um caminho... lógico, né, de construção de personalidade, de economia, de enquadramento social, assim. E é um livro curto e que te conta histórias de pessoas que fizeram isso. Por isso eu acho que ele é meio perigoso. Mas eu tô achando animal. E um filme, cara, eu assisti um filme essa semana que foi aquele... Pô, eu vou errar o nome do filme, galera. Todo mundo, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, que ganhou o Oscar. É coreano, alguma coisa assim? Maluco do céu.
minha cabeça assim, ó, bum! Tipo, surreal. Por favor, rapaz. Deixa ele começar, cara, que eu... Cara, livro eu tenho alguns, assim, leio bastante. Acho que um que já é bem manjado, todo mundo deve saber, mas é aquele Good to Great, não sei como é que é em português, do Jim Collins. Cara, essas... Feitas para durar, né? Alguma coisa assim. Até um dos pilares da estratégia que a gente usa, que é o Flywheel, vem de lá. A gente usa muito isso, bem legal. Tem um novo agora, Working Backwards, da Amazon, que fala sobre os hits da Amazon, que é super legal. E o Scaling Up, que é um que o Caio da Tech Verde Nossa Sócia recomendou, que acho que a Endeavor usa muito, que é do Verne Harris, que é bem legal também, que fala sobre empresas nesse momento que a gente está de escalar, né, e desses desafios. Então, acho que esses 3 aí são top. Música, cara, Old Man Canyon, tava escutando de novo esses dias. Old Man Canyon é top, a gente escutando uma viagem de RV pela Califórnia. Que isso, pô, pode riscar na lista aí, né, porra? A gente acabou indo num show até, né, conheci legal, a gente conheceu os caras, a gente foi num show, ninguém conhecia os caras, a gente na frente do palco lá. Cantando as músicas. Bateu uma foto dos caras depois. Pô, animal. Isso foi muito massa. E filme, cara, Pulp Fiction é meu filme favorito. Bom. Cara, pode ser uma série em vez de um filme? Vou começar pelo mais filme pra mim. Se eu te contar que o último filme que eu vi nos últimos dias foi o filme da Sandy e Júnior, que não é Sandy Júnior, né? Evidências lá? Evidências no cinema. Eu quero muito assistir esse filme, cara, que legal. Cara, enfim, vale no cinema. Eu tô vendo Yellowstone, cara, que... Série, né? Eu não sou de série, tipo, durmo nos filmes. Mas Velho Oeste, não é? Uma parada cara, assim, animal. né? É Velho Oeste, uma família, assim, cheio de treta. Ali começou de bota pro escritório, fez Tô comprando chapéu de couro agora. Cara, eu vi, sei lá, quase 2 temporadas em 2 semanas. Pra mim, isso é um fato, assim, histórico. Livros, eu tô lendo Never Split the Difference, que é um livro de negociação com... Fugiu o nome do cara agora, ele fazia negociações do FBI com terroristas, assim, cara, é animal. Tranquilaço. Bem legal, assim. E música, música é mais difícil, cara. Eu tenho escutado bastante Linkin Park ultimamente pra correr. Caraca, bicho, não esperava, hein? Cara, tenho escutado bastante Linkin Park e é bom, hein? Os meu irmão, beijo, Mi. Meu irmão é fissurado em Linkin Park, velho. Pô, ele... Nunca foi a minha praia, mas eu entendo. Os piazão vão longe, eu acho. São bons. Meu Deus, cara. É bem bom, né? Pra correr... Pra correr, porrada. Pô, rapaziada, que legal. Muito bom, cara. Muito bom mesmo essa conversa. Obrigado novamente pela oportunidade. Inclusive, obrigado, Bananecos. Pessoal que cede aqui, onde está sendo gravado esse podcast. É um estúdio aqui na Trindade, em Florianópolis. Caso você tenha interesse, a estrutura dos caras é genial. O atendimento Cara, eu tô apaixonado por cada um deles aqui, então... Valeu, obrigado. Sigam a gente, cara, nas nossas redes. ADM, Consultoria, Gestão Empresarial. Tem um canal no YouTube, tem no LinkedIn, tem no Instagram. Então, por favor, deem essa força pra gente. Vamos tirar o algoritmo da zona de conforto. Vamos provocar o algoritmo. Esse é o objetivo. Pessoal da Parkside, então, por favor, digam aqui como é que os investidores e os clientes encontram vocês, como é que funciona isso aí. Microfone aberto. Boa. Bom, nosso site, parkside.com.br, lá tu conhece tudo da empresa, como é que aluga, como é que investe, mas também a gente tem 2 Instagrams, um Instagram para morador, que é o parkside.live, L-I-V-E, e tem o parkside.invest, que é pros investidores, os 2 Instagrams. Tem canal no YouTube também, canal do Invest e da Parkside, dá para ver conteúdos tanto conteúdo imobiliário quanto curiosidades sobre construção da obra, né? Vídeos de construção da obra. E tô esquecendo de algum? É isso aí. Isso aí. Pô, a gente pode marcar uma próxima conversa aqui, eu já me empurrando para um convite, só para falar sobre essa parte do investimento, cara, porque eu acho que a gente precisa de mais 3 horas ali só para falar sobre isso aí, cara. Então, pô, pode ser altas oportunidades, tá? Bora. Prazer. Bora, vamos sim. É isso aí, então. Rapaziada, obrigado mesmo, hein? Cara, brigadão pelo convite aí, acho que foi animal, vai longe esse podcast. Passou rápido, cara. Passou muito rápido. Mais tempo. Achei também. Tô curioso pros próximos convidados e tenho algumas ideias aí. Pô, só mandar, eu tô... Oprah, pensa com carinho.